amados, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com os irmãos, muito bom. Semana passada era para eu estar aqui ministrando a palavra, mas são os arranjos do Senhor, né? A gente tem que crer nisso, que são os arranjos do Senhor. Sentir claramente que são os arranjos do Senhor. Por isso nós não murmuramos, não. Nós simplesmente, pela fé, continuamos caminhando, né? Eu fiz um procedimento médico e deu umas complicaçõezinhas, né? E que acabaram me tirando da reunião no sábado, né? Eu estava bem na sexta, tal, trabalhei, mas no sábado, na madrugada de sexta para sábado, as coisas complicaram um pouquinho, né? Mas graças ao Senhor, irmãos, nesses últimos tempos, em que nós estamos falando muito, e vamos falar hoje sobre a edificação de Deus, que é o tema que nós estamos seguindo, a sequência que nós estamos tendo aqui, como é bom experimentar e quanto nós vamos precisar da igreja nesses últimos tempos, porque são tempos difíceis, né? Eu queria dar 2 testemunhos aqui para os irmãos. Existem experiências pessoais nossas, que são individuais, mas existem experiências que são do corpo de Cristo. E é isso que eu quero passar para os irmãos. Experiências que são o corpo, que vem do corpo de Cristo, né? Não é da minha comunhão com o Senhor apenas para Ele falar comigo, mas é algo para o corpo de Cristo. No sábado de manhã, na verdade na madrugada eu precisei ir para a Santa Casa e tal, e acabei ficando lá praticamente o dia todo. Mas eu não dormi aquela noite, né? Passei lá e tal, e a minha preocupação é, Senhor, à noite eu preciso estar lá com os irmãos, para ministrar a Tua palavra. E aquilo começou a me incomodar, a trazer uma certa ansiedade, né? Porque a gente tem esse encargo que o Senhor trouxe para nós, né? E a gente quer cumprir, né? Mas graças ao Senhor pelo corpo. Aí comecei ali na minha mente, pesquisar quem é o irmão que poderia estar no meu lugar, para poder ministrar a palavra, né? Porque eu estava ali num processo que eu estava percebendo que eu não iria conseguir estar aqui com os irmãos, né? E comecei a considerar os irmãos. O irmão viajando, o outro trabalha até de madrugada, como é que eu vou passar o encargo para o irmão? Ao outro irmão viajando, vários irmãos viajando. O Gessé que estava aqui, a mensagem no domingo de manhã. Eu falei, Senhor, me sobrou o Lucas e o Daniel. Aí eu olhei no WhatsApp, lá vi o Lucas lá. Última vez que olhou a mensagem, 1h e pouco da manhã, eu falei, Senhor, será que a Eloá não dormiu? Ou ele está aproveitando um tempinho de folga e foi dormir tarde? Eu falei, eu não vou poder contar com esse irmão. Eu falei, irmãos, o Daniel está trabalhando agora cedo, eu sei que ele trabalha de manhã, sábado pela manhã. E agora eu vou ligar para ele quase 10 da manhã e passar isso para ele. Porque, irmãos, é uma dificuldade. A gente passa a semana inteira buscando a comunhão com o Senhor, buscando a direção da palavra. A gente não chega aqui de qualquer maneira para falar aquilo que nós queremos e que nós achamos. Há uma genuína dependência dessa comunhão com o Senhor, para Ele dar a direção para a palavra que a gente vem trazer aqui, né? Então é uma dificuldade muito grande, um encargo muito forte, né? Eu falei, bom, isso vou ter que passar para o Daniel. Já imaginando, eu falei, irmão, pelo amor de Deus, agora. Mas aí a gente vê o corpo e vê a soberania do Senhor. E o amor do Senhor pela igreja. Quando eu mandei a mensagem para o Daniel, irmão, sabe o que foi a resposta dele? Imediata. Eu assumo. Falei, glória a Deus, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, como o Senhor coordena o seu corpo. Hoje nós vamos falar um pouco disso. Como o Senhor coordena o seu corpo com soberania, com amor. Ele sabe do que a igreja precisa. Ele sabe melhor que todos nós, né? Nós até consideramos algumas coisas, mas o Senhor sabe, né? Senhor Jesus. Aí o Daniel falou, não, Zé, deixa que eu... E eu ainda na esperança, Daniel, eu vou continuar aqui orando. Quem sabe, o Daniel também crê nisso, irmão. Mas chegou um certo horário, eu falei, irmão, não tem mais como. O médico falou, vou ter que ficar mais 3 horas aqui com você. Você vai ter que ficar aqui e não posso te mandar embora antes dessas 3 horas.
Eu falei, Dani, irmão, tá com você. E ele, amém, Zé. Amém, tamo junto. Então a gente vê esse aspecto do corpo, da igreja funcionando. É isso, a igreja funcionar. É o irmão dar suporte ao outro, através da palavra do Senhor. É o irmão estar ali junto, caminhando com a igreja toda semana, se afadigando na palavra, tendo conhecimento da palavra, ouvindo a palavra profética, sabendo a direção que o Senhor quer dar para nós. E quando eu comecei depois, eu não acompanhei as mensagens, porque eu não tinha condição nenhuma. Quando eu comecei a ouvir a mensagem do Daniel, as primeiras palavras deles, ali já estava o marco da mensagem, ali já estava o âmago da mensagem, quando ele contou aquela história que ele não ia para a Americana na reunião lá, e que o irmão Paulo deu uma exortada nele, né? Eu falei, puxa vida, olha aí, é isso, é tirar a preocupação com as nossas coisas e nos preocupar com as coisas do Senhor. Olha, quando o irmão começou a falar isso, eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso, é isso. É isso. Podia fechar a mensagem ali. Fechar a mensagem ali, né, para mim, porque o que eu tinha desfrutado e na comunhão com o Senhor, né? Nós precisamos, às vezes, de um membro do corpo que venha nos exortar, para trazer de volta para o caminho do Senhor, para valorizar as coisas do Senhor, né? Essa é uma exortação em amor, amém? Senhor Jesus. E a segunda experiência, amados, foi que eu fui para casa, não conseguia ouvir, não conseguia olhar para o celular, estava bem debilitado assim, né? Mas uma hora eu peguei o celular e vi uma mensagem do Daniel. Zé, amém, eu queria fazer uma oração por você na reunião, tá? Mas eu queria que você desse o seu sim, né? Já tinha o meu sim, né? Mas eu entendi. Só que quando eu fui ler a mensagem dele, já era quase 7:30 da noite. Como é que eu ia responder? Eu sabia que ele estava aqui, ministrando a palavra. Eu falei, vou mandar para a Gi. Eu não sei se a Gi leu até agora, não sei se ela falou para ele, não sei, Gi. Não sei. Falei, bom, e voltei para a cama e me deitei lá, e lá fiquei. Mas, irmãos, foi impressionante. Eu já falei isso para o Dani, para o Romildo, por volta das 8:15, 8:10, por aí, eu estava lá deitado. Irmãos, senti um conforto, uma paz, e o Senhor falando assim, comecei a te curar, comecei a te levantar, Senhor Jesus, são experiências para a igreja. E aí a Kátia tinha feito lá um caldo, falava, vem aqui e tal. Aí eu comecei a tomar o caldo, ela falou, o caldo é bom, conforta, né? Eu falei, conforta, mas o conforto que eu tive agora, lá deitado, crendo que os irmãos estavam orando, e o conforto que eu tive é maior que tudo. Esse é o grande conforto, a grande paz, e crer que o Senhor está falando ali conosco, amém? Então são duas experiências, irmãos, para a igreja. Como nós precisamos confiar as nossas causas para a igreja como o corpo de Cristo levar para Cristo, Nós precisamos, em tempos difíceis e finais, muito da igreja. Tenho olhado muito para isso, irmãos. Nós precisamos estar juntos, nós não podemos estar isolados. A edificação da igreja, do corpo de Cristo, não se dá isoladamente, se transforma você isoladamente, mas na verdade a construção, a obra é junto, todo mundo junto, como os materiais que nós somos para essa obra. Como o irmão tem falado, o irmão Pedro tem sido muito feliz no exemplo que ele deu da construção civil, muito feliz. Eu também tenho uma formação nessa área, e a gente começa ali a enxergar todas as coisas, e é isso mesmo, né? Todos os materiais separados, depois se mistura tudo, coloca numa betoneira e bate pedra para lá, bate areia, bate cimento, é pancada para todo lado. Aí joga água, parece que joga o espírito, assim, deixa eu dar uma amenizada aqui. Mas é isso, somos nós juntos, irmãos, somos nós juntos. Uma pedra sozinha não é uma edificação, ela precisa estar junta, com a areia, com o cimento, e assim somos nós, cada um um material para essa edificação. De vez em quando dá um chacoalhão, né, Caleb? Põe lá o vibrador e chacoalha tudo, dá uns atritozinhos, mas para prosseguir, né? Para prosseguir, amém? Senhor Jesus.
Bom, vamos para o título da mensagem. E o título da mensagem é: o eu dá lugar ao nós. Amém? Amém? Escutei poucos amém. É difícil, né, irmãos? Semana passada o Dani falou assim: é chegada a hora, né? Todos os irmãos, amém. Mas ela falou assim: o eu dá lugar ao nós. Senhor Jesus, para edificar, para estarmos juntos, o eu tem que dar lugar ao nós. Amém? Posso mexer com os irmãos já? Posso mexer com os irmãos? Posso? Amém. Irmãos, estar aqui na frente é uma responsabilidade enorme. É com muito temor e tremor, né? E nós sempre precisamos do apoio dos irmãos, do apoio da igreja. Nós precisamos do amém dos irmãos, nós precisamos do calor dos irmãos aqui conosco. Isso é um sentimento unânime entre nós, irmãos, que ministramos a palavra. Então quero mexer com o eu dos irmãos agora. Os irmãos que estão aí no fundo, será que poderiam se chegar para frente aqui? Será que poderiam vir para cá? Senhor Jesus, é bom estar com os irmãos aqui perto. É bom ter os irmãos perto de nós. Amém? Senhor Jesus. Às vezes os irmãos ficam lá no fundo por causa do calor, ventila mais, mas hoje está frio. Hoje nós podemos estar mais juntos. Amém? Fabricião, vem aqui, irmão. Vem aqui pertinho de nós. Senhor Jesus. Nilson. Amém? Senhor Jesus. É muito melhor ter os irmãos aqui perto de nós. É muito melhor. Muito melhor. Senhor Jesus. Que bom, amados. Graças ao Senhor. Senhor Jesus, o eu dá lugar ao nós. Amém, Paulinho. Amém, irmã Daí. Amém. Isso aí, amém. Agora estou me sentindo melhor. Oh, Senhor Jesus. Essa coisa de fundão é coisa do mundo. Ficar lá nas últimas carteiras da escola, quem não quer nada. Estou brincando, viu, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Bom, vamos lá, amados. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Eu queria começar a mensagem lendo um pouquinho do livro que o irmão Daniel usou a semana passada, que é do profeta Ageu. Eu queria trazer alguns pontos para a nossa comunhão aqui dessa noite. O eu dá lugar ao nós. Amém? Senhor Jesus. Ageu capítulo 1, versículo 9. Eu vou lendo aqui, irmãos, que eu não vou ler todos os capítulos. Então vou tocando aqui, mas irmãos podem colocar na... Senhor Jesus. No capítulo 9 ele diz assim, bom, aqui o Daniel falou semana passada, é um período que o Senhor estava exortando, o profeta estava exortando o povo a reconstruir o templo que tinha sido destruído, né? Mas nós vemos que ali as pessoas estavam com outras preocupações, como o irmão falou a semana passada, né? Então vamos lá, versículo 9, diz assim: esperasses o mundo e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxesses para casa de um assopro, com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que a casa de cada um de vós, a passo que a casa de cada um de vós corre por causa da sua própria casa, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Senhor Jesus. Então nós vemos que a preocupação do povo não era com as coisas do Senhor, mas era com as suas coisas pessoais, né? As casas deles, como o irmão falou, eram casas suntuosas, casas belas, apaineladas que fala, né? Mas a casa do Senhor estava em ruínas. Mas eles não estavam preocupados com a casa do Senhor, né? Então aqui eles estavam preocupados com as coisas suas, com as coisas próprias suas. Ou seja, que há um individualismo. São coisas do eu, né?
coisas minhas, coisas próprias minhas. É isso que me importa, não é? Senhor Jesus. E aí, olha a consequência disso, né, irmãos? Olha a consequência disso. No versículo 10 e 11, o Senhor diz assim: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz. Ou seja, tudo que as consequências da preocupação deles apenas com as suas coisas foi isto: seca, seca, falta de orvalho, falta de fruto. Essa é a consequência da preocupação deles com as coisas próprias. Nós um dia, irmãos, estivemos nessa condição, principalmente antes de conhecermos o Senhor. Nós corríamos atrás das coisas nossas e sempre existiu um vazio. Sempre vai existir um vazio quando nós buscamos só as nossas coisas. A nossa alma, ela é do tamanho de Deus. Para ela ser preenchida, só mesmo o próprio Deus pode preencher a nossa alma. Então ela é eternamente insatisfeita. Isso traz isso para nós, essa secura, esse vazio, essa falta de fruto, essa falta de alegria, essa falta de amor. É isso que nós tínhamos, né? Mas graças ao Senhor que isso foi a consequência deles terem se portado daquela maneira, deixado de lado as coisas do Senhor e se preocupado com as coisas deles, amém? Aí no versículo 12 diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, amém? A voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor, amém? Então aqui o povo atendeu ao chamado do Senhor, eles ouviram ao chamado do Senhor. Foi por quê? Porque eles estavam passando por dificuldades, né? Esse era o coração deles. Há um coração egoísta aí ainda, se nós formos olhar a fundo isso. Mas graças ao Senhor, eles atenderam ao chamado do Senhor. Nós um dia estávamos nessa condição, separados de Deus, mas as consequências da nossa vida humana nos levaram para Deus um dia. Deus viu a nossa condição e nos buscou para Ele um dia, e nós atendemos o chamado do Senhor, graças a Deus. Não importa a condição, não importa o porquê, o importa é atender ao chamado do Senhor. E aqui eles atenderam ao chamado do Senhor. E aí diz assim no versículo 14: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, amém? Senhor Jesus. Então nós vemos que o Senhor usou de misericórdia para com eles, né? Por terem deixado, o Senhor olhou para a condição deles, usou de misericórdia, eles atenderam ao chamado do Senhor, e essa foi a motivação deles, as consequências das suas obras, né? O sofrimento que eles estavam tendo, esse foi a motivação deles, né? Mas graças ao Senhor atenderam, né? Atenderam, o importante é atender, né? Depois o Senhor vai fazer a obra, né? E aqui no 14 diz que aí o Senhor derramou o seu espírito, né? Despertou o povo, né? E ele fala aqui, e o Senhor despertou o espírito do sacerdote, do governador, o sumo sacerdote e o espírito do resto de todo o povo. Talvez tenha um povo aqui de cerviz duríssima, de coração duro, que não atendeu ao chamado do Senhor, né? Irmãos, nós estamos aqui hoje pela graça do Senhor, né? Nós vivemos pela graça. Um dia o Senhor viu a nossa condição, foi lá, nos chamou, colocou a fé dentro de nós, porque isso não é dom nosso, Ele colocou a fé dentro de nós, e nós atendemos o chamado do Senhor, né?
Então, tudo que nós vimos até agora, nesse livro de Mateus que nós estamos vendo, de Mateus 1 até o capítulo 15, é esse chamado do Senhor para nós, essa cura que o Senhor trouxe para nós, né? Essa libertação, os milagres para a nossa vida, conhecer o amor de Deus. Tudo que Ele fez para nós nesses primeiros 15 capítulos é diretamente ligado à nossa condição humana, para mudar a nossa condição humana e nos dar um outro caminho. Graças a Deus, graças a Deus. Aqui o povo, ele sentiu na pele as consequências do que eles estavam fazendo, e por causa desse coração de sofrer a seca, eles buscaram o Senhor e atenderam, né? Nós não tínhamos essa visão, nós não tínhamos esse olhar, porque aqui o profeta falou com eles, mas muitos de nós nunca tínhamos ouvido falar nada disso. Eu sou um deles, né? Mas graças ao Senhor, a minha condição, o Senhor enxergou, foi me buscar e agora me deu uma nova condição, amém? Ele me deu a sua graça. Nós estamos vivendo na era da graça. É na era da graça que nós estamos vivendo agora, irmãos. Qual deve ser agora a nossa motivação, então, a progredir? Qual deve ser a nossa motivação? É só o nosso sofrimento, o que nós vivemos? É como o povo se motivou aqui? Viu que estava ali passando necessidades? Não, vou procurar Deus, porque tá feia a coisa aqui, né? Às vezes a gente é assim, né? Mas nós estamos vivendo uma era de graça. O Senhor nos chamou sem conhecermos nada e se deu a nós. Amém? Senhor Jesus, mas o que Ele quer agora? O que deve nos motivar agora? É esse chamado de amor que nós ouvimos no hino aqui. É o chamado de amor do Senhor, né? É a vontade do Senhor que deve ser a nossa motivação. É o amor que nós recebemos dEle um dia, que deve nos levar a fazer a sua vontade. Hoje o Senhor nos abriu para participarmos da edificação do corpo de Cristo, não apenas sermos salvos da ira eterna, mas podemos participar da glória do Senhor. Nós podemos reinar com o Senhor 1000 anos. Olha a mudança que o Senhor fez para nós. Olha a diferença, irmãos. Isso deve queimar no nosso coração. Esse deve ser o grande motivador. Os irmãos saem para orar com as pessoas. Por quê? Para ganhar pessoas, para levar a vida do Senhor para elas, para levar o amor do Senhor para elas. Eles fazem comportagem dinâmica, não é para vender livros, não. Eles fazem por amor às pessoas, por amor ao Senhor. Isso é fazer a vontade de Deus, isso é estar participando da edificação do corpo de Cristo. Os irmãos que estão aqui tocando, os músicos, os irmãos que estão na recepção, que estão nas salinhas, todos nós estamos nessa mesma obra e participando ativamente da obra da edificação do corpo de Cristo. O Senhor quer, irmãos, nós ativos, né? Se Ele nos chamou foi para isso. Ele não quer que nós fiquemos na nossa casa, no nosso conforto. Ele não quer que nós apenas recebamos a palavra dEle e aguardamos para nós. O Senhor quer a nossa atividade. O Senhor quer nos fazendo assim. Ele nos quer encontrar fazendo assim, sendo um servo fiel e prudente. Que o Senhor nos encontre assim. Esse é o grande desejo do coração dEle para cada um de nós. Amém? Senhor Jesus. E nós vemos aqui que, voltando para o livro de Mateus, agora o Senhor começa a demonstrar para nós, e nós vamos entrar um pouco mais ainda na mensagem, do grande desejo do coração do Senhor. Nós temos ouvido muito isso, né? Mateus 16, versículo 18, e diz assim: o Senhor disse para Pedro, quando Pedro é revelado a Pedro pelo Pai, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse para Pedro, revelando o que está no coração do Senhor:
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Qual é o desejo do coração do Senhor, irmãos? Edificar a sua igreja, e com pedras vivas que somos nós, que somos aqui no viver da igreja, sendo trabalhados, sendo lapidados. Nós estamos ouvindo muito isso, irmãos, e vamos continuar ouvindo. Vamos continuar ouvindo, é necessário. Estamos nos tempos finais, os irmãos creem nisso? Eu creio firmemente que nós estamos nos tempos finais. Por isso sempre há uma preocupação, amados, quando a gente tem comunhão com os irmãos, não só quando a gente fala com a igreja, nós estamos incluídos nisso, né? Porque às vezes parece que quando nós falamos a igreja, são vocês aqui e eu não. Mas quando nós falamos preocupação com a igreja, somos todos nós, né? Que a igreja se empenhe, que a igreja se entregue para a obra do Senhor. Nós não podemos ficar alheio à obra do Senhor, nenhum de nós. Senhor Jesus, nós precisamos aí sim dar lugar por nós, tirar o eu e dar lugar por nós, né? Se nós ficarmos pensando no nosso conforto e comodidade, é o eu prevalecendo, né? No lugar do nós. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Então, amados, que o Senhor possa despertar essa noite cada um de nós para poder se entregar à obra do Senhor, né? Se entregar com fé, crendo na palavra de Deus, que Ele vai edificar a sua igreja. Quer você participe ou não, o Senhor vai edificar. Ele falou aqui, edificarei a minha igreja. Amém? Senhor Jesus, mas nós queremos que todos nós participemos ativamente da obra grandiosa do Senhor. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aqui na sequência, o Senhor vai puxar um pouquinho aqui a orelha de Pedro, né? Senhor Jesus. Aí no versículo 21, é dito assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Senhor Jesus. E Pedro, chamando-o à parte, Senhor Jesus, começou a reprová-lo. Ainda bem que ele não reprovou o Senhor diante dos outros, né? Acho que seria pior ainda, né? Senhor Jesus, Pedro chamou o Senhor e começou a reprová-lo. Irmãos, isso é uma manifestação dos nossos pensamentos. Isso é uma manifestação dos nossos desejos. Por melhores que eles possam parecer, eles não são segundo a vontade de Deus. E aqui o Senhor fala isso para Pedro. Irmãos, Pedro reprova o Senhor. Meu Pai, Senhor Jesus. E ele disse assim para o Senhor: Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum vai te acontecer. Isso era o plano de Deus. O Senhor morrer por nós. Como não iria acontecer? Ele não estava cogitando das coisas de Deus, não. Aqui tem a soberania do Senhor. Ele trouxe o seu filho para quê? Para sofrer, para vencer o pecado, para vencer a morte, para vencer todas as coisas por nós, para depois poder edificar a sua igreja. Como é que nós vamos barrar isso? Como é que Pedro vai barrar isso? Tem essa boa intenção no coração, né? Aí o Senhor responde para ele: Senhor Jesus. Voltando-se, disse para Pedro: arreda Satanás. Ó Pai, Senhor Jesus, palavra dura, né, irmãos? Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, ou seja, não atrapalha a minha obra. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós não podemos ser pedra de tropeço para os irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso falar, com nossos sentimentos, com o nosso proceder. Todas as nossas ações na igreja precisam ser debaixo de muita oração,
de muita dependência do Senhor, de muita busca e muita luz do Senhor, para não levarmos irmãos a tropeçar, né? Senhor Jesus. Aí o Senhor fala para Pedro, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Senhor Jesus. Irmãos, até esse eu aqui precisa ser deixado de lado. Esse eu precisa ser deixado muito de lado, porque ele talvez seja o maior empecilho para as coisas do Senhor andarem. A nossa bondade natural, né? As coisas boas nossas, que nós precisamos colocar e trazer para a igreja. Estou fazendo bem, estou fazendo tudo de bom, os irmãos me reconhecem, né? Puxa vida, eu estou me entregando para o Senhor, estou tentando fazer o melhor para a igreja, estou dando tudo de mim, né, Paulo? Irmãos, o melhor para a igreja é o Senhor, é o que o Senhor dá para nós, é o que nós oferecemos de Cristo para a igreja. Não é a nossa habilidade, não é a nossa vontade, não é o nosso conhecimento, muito pelo contrário. Nós precisamos cada dia mais nos esvaziar das nossas coisas, para poder realmente servir ao Senhor, com humildade, com dependência do Senhor e com humildade e dependência dos irmãos. Dos irmãos. Esse talvez seja um ponto difícil para nós, né? Nós vamos falar um pouquinho mais aqui, tá bom? Senhor Jesus. Então aqui, e na sequência o Senhor diz para Pedro e para todos eles ali, se vocês querem me seguir, está no versículo 24, vocês querem me seguir? Negue a si mesmo, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me, Senhor Jesus. Irmãos, já ouviram aquilo? Eu já ouvi algumas vezes, dizendo que nós quando nascemos, começamos a caminhar para a morte. Eu acho muito frustrante isso, muito triste. Eu nasci, vou começar a caminhar para a morte, Senhor Jesus. Nós vamos envelhecendo. Oh, Senhor Jesus. E aqui eu quero aplicar um outro ponto. Quando nós nascemos de novo, nós começamos a caminhar para a cruz. Para a cruz. Para a cruz. Quando nós nascemos de novo, o velho homem ficou para trás, mas muitas coisas dele precisam ser levadas para a cruz. O novo homem não precisa ser levado para a cruz, mas o velho homem, as suas velhas coisas, sim. Então esse velho homem vai começar a ser levado para a cruz dia a dia. É fácil? É doloroso, dói muito, dói muito, né, irmãos? Mas é um caminho de glória. Se você levar suas coisas para a cruz, o Senhor vai te exaltar, porque levar suas coisas para a cruz é ter humildade, é ser iluminado pelo Senhor e reconhecer a sua condição. Fala, Senhor, isso eu não quero para a minha vida, Senhor, isso eu não quero na vida da igreja. Tem tantas coisas, irmãos, cada dia eu estou me pegando por uma coisa. Eu falei, Senhor, por favor, tira isso de mim, leva para a cruz de uma vez por todas. Então é um caminhar para a glória, é sofrer por um pouco tempo, para ser exaltado depois. Todo aquele que se humilhar, será exaltado. Levar para a cruz as nossas coisas é se humilhar. É se humilhar, é ter esse desejo no coração. Amém? Senhor Jesus. E aí sim o eu começa a dar lugar ao nós, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, o eu não cabe na vida da igreja. O eu não tem espaço na vida da igreja, né? O eu para a vida da igreja é tropeço, é pedra de tropeço. Amém? Senhor Jesus. As palavras não são muito doces, não, né, irmãos? Mas nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir, né? E digo mais assim, irmãos, essas palavras que o Senhor traz para nós são palavras do Senhor. Elas realmente fazem sentido para a nossa vida se nós estivermos buscando esse caminho, se nós estivermos buscando servir o Senhor junto com os irmãos, né? Aí sim essas palavras, essa exortação cabe para a nossa vida, né? Porque é no servir que nós vamos ter aqueles atritos, né? Como a gente tem falado tanto, né? Para colocar peça sobre peça, juntinho, tal.
né? Cada um tem um jeitão de ser aqui, né? De vez em quando eu dou umas trombadinhas com os irmãos aí, né, Rodrigo? Senhor Jesus. Essa semana já deu uma raspadinha com uma irmã aí, mas graças ao Senhor, a gente olha depois, se pede perdão, se perdoa, reconhece e segue em frente. Foi lapidado um pouquinho mais, graças a Deus. Quando o Senhor permite esses pequenos atritos, nós não podemos ficar conjecturando e murmurando e ruminando essas coisas. Nós precisamos nos libertar imediatamente, né? Nos reconciliar e caminhar para frente, né? Crendo que é a soberania do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, agora é a hora, é chegada a hora é agora, irmãos, né, Paulo? Chegada a hora é agora, Senhor Jesus. Irmãos, então, essas palavras fazem sentido nesse aspecto. Se nós estivermos envolvidos com os irmãos, se nós estivermos envolvidos com a igreja, se eu estou isolado no meu cantinho, talvez essa palavra não tenha nenhum peso para você, né? Se você está isolado, talvez essa palavra não faça nenhum sentido para a sua vida, né? Se você estiver apenas tomando conta das suas coisas, não vai ter sentido essa palavra para você, não é verdade? Senhor Jesus, mas o Senhor nos salvou para participarmos da edificação do corpo de Cristo, amém? Os irmãos querem participar? Amém? Aleluia, amém. Gostei desse amém, irmãos. Os irmãos estão dispostos a participar? Amém, Senhor Jesus. Então o que nós precisamos fazer? Estamos aqui para isso, né, Paulo? Então, o que nós precisamos fazer então, irmãos? Precisamos negar o eu e agora apresentar o nosso corpo. Senhor Jesus. Agora nós precisamos apresentar o nosso corpo, né? Senhor Jesus, porque nós somos esse material para edificação. Os materiais isolados agora são colocados juntos. Essa foi muito boa essa. Cada vez que eu penso nessa analogia que o irmão fez, é muito clara. É muito clara. Edifício crescendo, né? O edifício crescendo, os materiais sendo colocados na forma, e o edifício crescendo, a igreja crescendo. Senhor, para quê? Para dar conforto e descanso para o nosso Pai. Senhor Jesus, eu quero ter descanso, e nosso Pai também quer. Ele quer entrar na sua casa e se sentir, aqui é meu lar, esse lar espiritual. Senhor Jesus, Senhor, nós queremos participar, né, irmãos? Graças a Deus. Então vamos praticar a palavra de Deus. Vamos apresentar o nosso corpo agora como um sacrifício vivo. Vamos em Romanos 12, 1. Senhor Jesus, Romanos 12, 1. Senhor Jesus, amém. A gente vai discorrer um pouquinho por esse capítulo, amém? Senhor Jesus. Essas palavras aqui também, irmãos, são palavras que Paulo escreveu para os romanos, mas para pessoas que estavam participando ativamente da vida da igreja, né? Vamos participar, né? Senhor Jesus. No final da reunião, nós vamos dar alguns avisos. Esses avisos são para nós participarmos, nos entregarmos, né? Nos consagrarmos a servir ao Senhor, amém? Então vá orando desde já, para que o Senhor já vá colocando no coração de cada irmão o desejo do que Ele vai trazer para nós no final da reunião, que nada mais são coisas do Senhor e para o Senhor, e que vieram dEle, ordenações do Senhor. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, Paulo roga, nós rogamos aos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Olha aqui Paulo, escrevendo para os romanos, rogando. Rogar é clamar. Havia um desespero no coração dele. Venham, se apresentem, coloquem-se para o Senhor, coloquem-se a servir o Senhor. E aí ele diz, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou pode ser traduzido como é o vosso serviço racional. E aqui ele diz que nós nos apresentarmos, e se agrada ao Senhor,
é agradável a Deus, irmãos. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa atitude aqui de se apresentar é uma atitude de fé. É uma atitude de fé, crendo que o Senhor vai fazer a obra. Não tenha medo, não se menospreze, não fique com um espírito tímido. O Senhor tem um espírito forte. O Senhor lá em Ageu, o Senhor não deu um espírito para o povo. E ali o que o povo fez, começou a edificar o templo. Esse espírito hoje que está em nós é muito mais intensificado, muito mais rico do que o espírito que estava lá. Porque hoje esse espírito traz a humanidade de Jesus para dentro de nós. Todas as vitórias de Jesus estão no espírito que habita em nós. Então, irmãos, isso é agradável ao Senhor nós nos apresentarmos. Não pense, eu não sou capaz, eu não posso, isso é por irmão Paulo, isso é por irmão Rodrigo. Senhor Jesus, isso não é para mim não. É sim, irmãos, é para nós sim, amém? Então precisamos ter essa atitude de nos apresentar, né? Senhor Jesus. E no 2 ele diz assim, não vos conformeis com esse século. Esse século quer que nós fiquemos de que maneira? Conjecturando e buscando as coisas minhas. É isso que esse mundo apresenta para nós, é isso que ele mostra para nós e deseja para nós, que nós busquemos isso. Sucesso no trabalho, uma casa bela, viagens, conforto, é bom, mas isso não pode tomar o nosso coração. O nosso coração tem que estar olhando para a edificação do corpo de Cristo. Você tem que levantar pensando na igreja, você tem que viver o seu dia trabalhando, mas lembrando da igreja, buscando a oração com os irmãos, à noite buscando, pensando na igreja. Tudo é para a igreja, a nossa vida é o corpo de Cristo. Nós somos incluídos no corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Nós vamos ler aqui ainda, né? Então aqui ele fala que nós precisamos não nos conformar com esse século e transformarmos pela renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente, irmãos, é que vai trazer toda a mudança do eu para o nós. Do eu dá lugar ao nós. É uma mudança de pensamento, é olhar de maneira diferente. Não é o olhar do mundo, é o olhar de Deus. É o olhar de quem foi regenerado. É o olhar do novo homem. Não é mais o velho, é o novo. Graças ao Senhor. Sim, mas a nossa mente precisa ser renovada. Paulo está falando isso aqui. Se você quer transformação para a sua vida, renova a sua mente. Aonde? Em Cristo. Busque em Cristo a luz. Busque em Cristo a transformação. Busque em Cristo, através da sua palavra, coisas que vão mudar o seu viver e vão te dar uma nova visão. Amém? Senhor Jesus. E ele diz, se você mudar, se você renovar a sua mente, olha o que você vai experimentar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está no versículo 2 ainda, olha lá. Você se apresenta e agrada a Deus. O Senhor renova a sua mente e aí você vai experimentar a agradável vontade de Deus. Senhor Jesus. Só esses 2 versículos tem que nos encorajar a prosseguir. Né? Eu quando li Romanos 12:2, já falei mais uma vez, esse versículo abriu a minha vida assim. Para o Senhor, abriu totalmente, mudou totalmente o meu viver, graças a Deus, porque era a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, esses são os primeiros passos, nos apresentar e buscar na palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, para ter essa renovação na nossa mente. Aí sim nós vamos estar vivendo nesse novo homem, que pensa totalmente o oposto do que o velho homem pensa. Cuidado, isso seja luz para nós. Se a tua maneira de pensar está te levando para um caminho, considere isso diante do Senhor e pergunte para o Senhor, Senhor, isso te agrada? Senhor, isso é da tua vontade? Essa pergunta é muito boa para nós, né? Isso agrada o Senhor? Isso é para o Senhor? O Senhor confirma isso para mim. Né? Amém? Senhor Jesus.
caminhando aqui. Agora, irmãos, os irmãos vai falar, a palavra fala mais de nós, ter esse viver de corpo. E aqui sim aparece mais claramente o eu dando lugar ao nós, né? No versículo 3 do capítulo 12, Senhor Jesus, Ele diz assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. É pela graça que foi dada a cada um de nós. Nós recebemos a graça, né? Nós recebemos de graça a graça que é o próprio Cristo dado a nós, né? Pela graça que foi me dada. E qual é a orientação? Qual é o alerta que Paulo dá aqui? Não pense de si mesmo além do que convém. Muitas vezes nós nos colocamos em alta conta, né? Colocamos-nos como pessoas sábias, que vivem vários anos da vida da igreja. Não é só nas nossas coisas não, mas no nosso viver da igreja. Desconsideramos muitas vezes o falar de alguns irmãos, né? Irmãos, isso é pensar de maneira inconveniente. Isso não é pensar segundo a vontade de Deus, né? Senhor Jesus, Ele fala, pensa com moderação, pensa com equilíbrio, leva diante do Senhor, pergunta para o Senhor, Senhor, isso que eu estou pensando é da Tua vontade, é assim mesmo, Senhor? Essa moderação vem do Cristo que está em nós, não está em nós. Está do Cristo que está em nós, mas não dos nossos pensamentos e das nossas considerações, amém? Porque o que nos trouxe aqui foi a graça, né? Então, aqui, tomando esse versículo para nós, o eu é deixado de lado, né? Porque nós consideramos o todo, nós consideramos o coletivo, deixamos o nosso individualismo para pensar nas coisas do Senhor e da igreja, amém? Senhor Jesus. Aí ele diz assim, no 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Senhor Jesus, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E aqui Paulo afirma que nós somos membros desse corpo, né? Somos membros desse corpo. E cada membro tem a sua função. Não é assim com o nosso corpo humano, é totalmente assim, né? Eu não consigo, se o Senhor dá uma ordem para a igreja seguindo um caminho, se eu isoladamente quero buscar outro caminho, irmão, não estou seguindo o cabeça e nem o corpo, estou deixando tudo de lado. Quando o nosso corpo humano caminha para um lado, o meu braço não consegue ficar para trás. Eu não saio, ele não corta, ele não me abandona e fica lá e eu sigo sem ele. Não, né? Nós precisamos ter essa visão de que nós somos o corpo de Cristo e que somos membros uns dos outros. Nós já ouvimos isso várias vezes, diversas vezes, não é verdade, irmãos? Ouvimos muito isso, mas nós não podemos, irmãos, desconsiderar o que cada irmão é. A função de cada irmão. Cada irmão tem a sua função no corpo de Cristo. Cada um de nós tem a sua porção, porque é pela graça que foi dada. O que o seu irmão faz é pela graça de Cristo. O que você faz, a igreja, é pela graça de Cristo. Então não importa o que você faça da igreja para a igreja, para o Senhor, isso é dom de Deus, é a graça de Deus. Então não menospreze nenhum serviço na igreja. Menosprezar o irmão é menosprezar a graça que foi dada a ele, e a graça foi de Cristo, amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, então todos nós temos função no corpo de Cristo, amém? Senhor Jesus. No 5 ele diz assim, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém? No 6 ele diz, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi
dada. Olha Paulo reafirmando, nós temos diferentes dons, mas tudo é segundo a graça que nos foi dada. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor está dentro de todos nós, dentro de cada um de nós. Por isso, nós cantamos o hino que fala assim: Emanuel, Deus conosco. Deus está com cada um de nós. Não há outra maneira de edificar o corpo de Cristo se nós não estivermos participando comumente, coletivamente, com esse Deus que está em nós. Não é verdade? Senhor Jesus, nós temos esse Cristo em nós e os dons foram dados a cada um, conforme a graça de Deus. Eu estava me lembrando daquela parábola dos talentos, né? Senhor Jesus. O Senhor quer que nós apliquemos a nossa vida no viver da igreja. Na parábola dos talentos, aquele Senhor deu 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e 1 talento para outro servo, né? E pediu para eles negociarem, né? O servo que ganhou 5 talentos produziu 100%, né? Ganhou mais 5. O que ganhou 2 talentos, 100%. Ou seja, ganhou mais 2. A produção dos dois é a mesma, né? 100%. O que ganhou 1 talento, o que ele precisava fazer? Ganhar 10? Não. 1 talento. 1 talento. Já seria 100% para ele também, né? Parece aquela... pensei sobre o trabalhador da última hora, os trabalhadores da última hora, né? Senhor Jesus, nós, irmãos, se somos os irmãos de 1 talento, somos os trabalhadores da última hora. O que aqueles receberam no começo do trabalho deles é o mesmo que o Senhor vai dar para nós. Então, irmãos, vamos agora negociar os nossos talentos. O Senhor deu dons para nós, vamos colocar esses talentos a favor da igreja, a favor da vontade do Senhor. Trabalhadores da última hora com 1 talento. Com 1 talento, mas esse talento é valioso para o Senhor. O Senhor precisa desse 1 dom, desse 1 talentozinho, entre aspas, porque é graça de Deus. Esse talento não é um talentozinho, é um talento que foi dado pela graça de Deus para cada um de nós. Senhor Jesus, vamos colocar o nosso talento a favor da igreja. Vamos apresentar o nosso corpo com esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor Jesus, somos membros uns dos outros, temos diferentes dons, mas tudo é para a igreja. Então aqui, irmãos, nós vamos vendo que nessas passagens aqui, nessa passagem, Paulo vai falando muito sobre o corpo, né? Sobre nós funcionarmos juntos como membros de um só corpo. Então aqui o eu vai ser sempre deixado de lado e vai dar lugar ao nós. Nós não falamos mais eu, nós dizemos nós. Nós dizemos nós. Isso é uma mudança de mente, é pensar diferente. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu confesso que o Senhor me mantém assim, eu não consigo mais viver sem os irmãos. Não consigo mais viver sem a igreja, mas isso é pelo Senhor, não é por mim, é pela misericórdia do Senhor, misericórdia e graça, né? Nós recebemos misericórdia e graça, né? Constantemente nós precisamos de misericórdia e da graça do Senhor. Falo isso pela graça do Senhor, pela misericórdia dele. Senhor Jesus, que o Senhor nos conserve assim, né, amados? Senhor Jesus. A partir do capítulo do versículo 9, então até aqui nós falamos desses dons que são colocados para a igreja, né? E a partir do versículo 9, o Senhor vai começar a falar do trabalhar conjunto nosso aqui, dando recomendações. Na verdade são recomendações de virtudes do Senhor, virtudes celestiais, para nós podermos conviver bem na vida da igreja, ter uma vida de harmonia, ter uma vida de paz, uma vida que vai poder edificar o corpo de Cristo. Porque se não tivermos a graça do Senhor, não tivermos paz entre nós, não há edificação, não é verdade? Nós falamos a semana retrasada sobre nenhum barulho. Semana passada
é chegada a hora, e agora, basicamente, negar o eu. O eu dá lugar ao nós. Irmãos, há barulho na igreja? Há barulho na igreja? A pedreira está na igreja? Senhor Jesus, nós queremos que isso não agrada o Senhor. Mas, amados, às vezes começam ruído aqui, certos ruídos na vida da igreja, né? E é diante disso que nós devemos colocar as nossas questões diante do nosso Senhor, né? Nós não podemos tornar a igreja uma pedreira, né? Nós não podemos tornar a igreja uma pedreira. A igreja é a casa de Deus, a casa do Deus vivo, a casa do Deus que é a paz, a casa do Deus que é amor. Amém? Senhor Jesus. Então, se começa a ter barulho, cuidado. Vai diante do Senhor, dobra os joelhos, fala: Senhor, me ilumina, mostra para mim. Senhor Jesus, se precisa me arrepender, se arrependa. Se precisa dobrar os joelhos e se humilhar, se humilhe. Se precisa perdoar, perdoe. Perdoe. Não vamos trazer barulho para a igreja. Isso não agrada o Senhor e não agrada a nós. Não é agradável para a igreja. Não é bom para nós. Não é, né, amados? Senhor Jesus, nós precisamos ter esse coração e essa luz do Senhor, né? E aqui Paulo começa a falar dessas virtudes celestiais recomendadas para o nosso viver da igreja. E os dois primeiros versículos do 9 e 10 falam o seguinte: as primeiras palavras que ele fala: o amor, seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. As palavras são o amor. Irmãos, não podemos ter um amor fingido. Não podemos ter um amor hipócrita. Senhor Jesus, isso é muito forte, né, amados? Mas nós precisamos tratar com essas coisas no nosso coração. É fácil amar todos os irmãos? Não é fácil amar todos os irmãos. Alguns sim, porque muitas vezes estão mais próximos do que nós pensamos. Mais próximos do que eu olho, da maneira que eu olho. Ah, mas aquele não olha como eu olho. Aí o meu amor já não é tão genuíno, né? Mas nós precisamos levar isso diante do Senhor, né? Primeira recomendação: amar sem hipocrisia. Primeiro ponto, amor. Segundo ponto, amai-vos novamente. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos. Esse amor veio do Senhor para nós, né? Esse amor o Senhor deseja que nós vivamos dessa maneira no viver da igreja. Para haver edificação, para ter harmonia no corpo de Cristo, nós precisamos ter um amor não fingido, um amor não hipócrita, um amor fraterno, um amor que dê honra aos irmãos e não a nós, não é? São situações, amados, que vão se apresentando, mas que nós podemos tratar. É possível, porque a graça está em nós. A graça pode mudar tudo, Senhor Jesus. Então, aqui o Paulo começa a dar essas recomendações de como nós podemos conviver. O nós se sobrepondo ao eu. Amém? Senhor Jesus, ele diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ser fervoroso de espírito é crer. É crer. É crer que você está fazendo algo segundo a vontade de Deus. E aí você faz com empenho, com dedicação, com vontade. Nós precisamos ter essa convicção de que nós estamos no caminho do Senhor, que esse é o único caminho, o caminho da edificação do corpo de Cristo, e que nós somos chamados a fazer parte disto. Olha que coisa grandiosa, meus amados. Isso tem que tocar o nosso coração. E eu lá, um material que estava jogado lá, que era material para o fogo eterno,
Agora não, sou trazido para ser um material para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, que recebi a graça de Deus para poder participar da edificação. Então ser fervoroso é crer, é fazer segundo a vontade de Deus. Aí esse fervor vem, né? Você é impulsionado pelo Espírito. Senhor Jesus, ele fala no 13, compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. Outro ponto, né, amados? Na viver da igreja, se nós vemos dificuldades, irmão passando por dificuldades, seja financeira, seja de enfermidades, nós precisamos nos colocar para servir e ajudar os irmãos. É o corpo funcionando em favor de um membro. Semana passada os irmãos oraram por mim aqui. Foi em favor de um membro do corpo que estava enfermo. Então isso precisa ser gerado no nosso coração. Hospitalidade, acolhimento, cuidado com os irmãos. Não podemos dar as costas para ninguém. Nós precisamos acolher e socorrer. Então essa é uma prática também para nós na vida da igreja. No versículo 16 ele diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos. Então nós precisamos ter o mesmo sentimento de uns para com os outros e não nos colocar em alta conta, não termos orgulho do que nós somos. Ele fala, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ser sábio ao próprio olho é um pensamento do homem velho, é um pensamento que cabe no eu. Eu sou bom, eu resolvo, eu faço, eu realizo, né? Ninguém faz como eu, ninguém atua como eu, né? Ó Senhor Jesus, isso é orgulho. O que é que derrubou Lúcifer? Orgulho. Lúcifer se orgulhou diante de Deus. Nós não podemos nos orgulhar diante dos irmãos, muito menos diante de Deus, né? Não podemos nos orgulhar diante dos irmãos. Senhor Jesus, todas essas palavras são para um viver de igreja, um viver de edificação do corpo de Cristo. Amém? Senhor Jesus. E no 18, para nós encerrarmos, ele diz assim, se possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Senhor Jesus, irmãos, nós somos filhos da paz. Nós somos aqueles que promovemos a paz, né? Principalmente entre nós, irmãos, porque o Senhor trabalha a edificação da igreja aqui, a igreja, no servir, no nosso compromisso com o Senhor. E o Senhor quer edificar essa igreja como? Em paz. Não é em tempos de guerra, não é em guerra com os irmãos. E aí nós vamos ter o quê? A destruição. Você constrói um pouco aqui, dali a pouco é tudo derrubado. Você tem que começar tudo de novo. Irmãos, tendes paz com os homens no que depender de vós. Olha o compromisso, olha o comprometimento. Ele não fala no que depender dos outros. No que depender de você, busque estar em paz com todos os homens. Busque. Coloque isso como um alvo, como uma meta, sabendo que isso vai agradar ao Senhor e o Senhor vai fazer. O Senhor vai realizar. Coloca isso. Talvez você não queira. Talvez tenha sido algo que te trouxe dano, que te ofendeu profundamente, que te trouxe feridas. Mas o Senhor quer que nós tenhamos paz. No que depender de nós, que tenhamos paz com todos os homens. Não apenas com os irmãos, mas com todos os homens. Amém? Senhor Jesus. Ó Pai. Senhor Jesus. Efésios 4, 11 e 12 fala sobre essa edificação, de nós cooperarmos cada um, dando a nossa parte, né? Ele fala no 12, amém? Senhor Jesus, 4:12, Efésios 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados, para o desempenho do seu serviço, né?
Nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo. E nos versículos 15 e 16, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, está vendo, irmãos? Cada parte, cada junta, cada membro vai fazer a edificação do corpo de Cristo. É a justa cooperação de cada parte, é justa cooperação. Não é mais do que você pode dar. É a justa cooperação. Nosso Deus é justo. Ele não vai pedir mais, nem exigir mais do que você pode dar, do que o dom da graça que Ele te deu. Amém? Senhor Jesus. Oh, Pai. Irmãos, só para a gente encerrar, eu vejo que servir é negar o ego. Servir é negar o eu. Servir é levar o eu para a cruz. Amém? O servir agora para nós é a igreja. Na igreja eu vejo como uma conversão. Uma conversão do eu para o nós. É você deixar o eu e se converter e se entregar ao nós, à igreja, a edificação coletiva da igreja. Esse é o desejo do coração de Deus para cada um de nós. Ele quer se sentir acolhido, Ele quer se sentir confortado, Ele quer se sentir descansado na sua casa. Nós somos a casa espiritual de Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus e edificar a sua casa. Negue o eu, se converta para o nós. Deixe o eu de lado e dê lugar ao nós. Senhor Jesus, não temam, irmãos. Coloque-se à disposição do Senhor e o mais Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque é a graça de Deus que foi dada a nós. Amém? Não é a minha capacidade nem a sua. É a graça do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Eu me estendi um pouco aí. Amém? Na minha cabeça vem até as 9. Acho que eu estou voando aqui amanhã. Saudades. Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Acho que podemos encerrar a reunião, né? Fazer uma oração. Quem pode fazer uma oração para nós? Senhor. Paulinho Correia. Pode fazer uma oração para nós, irmãos? Amém? Traz o seu dom, o seu servir ao Senhor. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, espera só um minutinho. Tem os avisos. Amém? Perdão. Tem os avisos lá. Amém. Senhor, esse aqui também? Amém. Senhor Jesus. Sim. Amém. Tem aqui uma campanha chamada Empreendedores do Reino. Amém? Senhor Jesus. Isso aqui são as igrejas da nossa região que estão trazendo recursos, recolhendo recursos mês a mês para os nossos irmãos ceapistas. Na verdade é para nós, né? A gente oferta para receber também, né? Porque o trabalho de Deus é para a igreja, deles é para a igreja e é para nós também. Então os irmãos que quiserem ofertar, aqui está a partir do mês 4, mas podemos iniciar agora, não tem problema nenhum. Até o mês 9, é uma campanha, tá? De 6 meses apenas, os irmãos podem ofertar o que quiserem, né, Paulo? O irmão Paulo está com esses... Não é um carnê, tá, irmãos? Mas é apenas algo para nos lembrar, tá bom? Isso aqui é para o SEAP Ibiúna. Os irmãos têm se entregado muito à obra do Senhor e precisam de recursos, né? Precisam dos nossos recursos. Nós falamos de olhar pelas necessidades da igreja, né? Isso aqui é uma necessidade do Senhor e da igreja. Amém? Senhor Jesus. Após a reunião, os irmãos do serviço de adolescentes e jovens
Então hoje, oferecendo uma torta de frango para quem quiser adquirir, R$7 cada pedaço, R$3 o copo de refrigerante. Então após a reunião, os irmãos que quiserem comprar torta, na verdade também é mais uma oferta nossa, para que o serviço de jovens e adolescentes possa também caminhar, amém? Senhor Jesus, próximo, Senhor Jesus. Olha, irmãos, olha a oportunidade para nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No próximo dia 28, que é no próximo sábado, nós vamos ter o evento do Fábrica de Vencedores. Esse é um evento que acontece mundialmente. Todas as igrejas mundialmente, elas saem nesse sábado para orar pelas pessoas, para pregar o evangelho. Pegue o seu dom e coloque a favor do Senhor. A gente sabe que não é fácil sair para pregar o evangelho e orar pelas pessoas, mas se disponha, e o mais o Senhor vai fazer. Apenas se disponha, apenas faça isso, porque você cumprir a vontade de Deus, levar a vida para as pessoas, pregar o evangelho, a vontade de Deus, você está fazendo segundo a vontade de Deus, aí o Senhor não vai te negar nada, o Senhor vai abrir as portas para você, vai te trazer uma nova vida, uma nova intrepidez, um novo encargo pela vontade de Deus, é sair pregar o evangelho, amém? Então dia 28, no próximo sábado, normalmente as igrejas da região, às vezes elas saem numa localidade, né? A gente fala avança jovens e tal, mas todos os irmãos estão saindo, não são só os jovens não. Então se nós não formos viajar para alguma localidade, nós podemos depois nos coordenar e sair daqui em Limeira, amém? Senhor Jesus. Então dia 28 os irmãos já orem por esse evento, coloquem no coração em oração, amém? No próximo sábado, Senhor Jesus. Tem mais um? Dia 24, isso, dia 24 agora, foi colocado no grupo de avisos da igreja, vai haver o que é chamado hoje de uma oração dinâmica. Vai ser no nosso local antigo, né? 7h30, Rodrigo? 8 horas da noite, terça-feira, dia 24, às 8 horas da noite, uma reunião de oração, amém? Oração e um jantar para os irmãos que participarem da reunião de oração. Não tem custo nenhum para os irmãos, é o jantar gratuito, mas o que deve nos mover a estar lá é estar buscando orar com os irmãos, a edificar a igreja, amém? Senhor Jesus. Então terça-feira, às 20 horas, os irmãos deem o nome para o irmão Rodrigo até segunda ainda dá tempo? Melhor até amanhã, né, irmãos? Então os irmãos que forem participar, simplesmente apenas deem o nome para o irmão Rodrigo, tá? Para os irmãos poderem quantificar as coisas para na terça-feira oferecer esse jantar para nós, os ceapistas que vão fazer o jantar para nós, amém? Então oração e o jantar dia 24, amém? Jesus é nosso Senhor.